Olá, eu sou Stellen, aluna do curso de mestrado de odontologia da UBRA, e estou aqui com a minha colega Paola, e hoje nós estamos no podcast do Programa de Pós-Graduação de Odontologia da UBRA Canoas, e vamos falar sobre os desafios da aprendizagem no ensino superior. A gente precisa mudar como ensina e aprende, especialmente no mundo que não para de mudar. Professores e alunos reivindicam, então é hora de repensar como a gente aprende para que faça sentido. A digitalização está conectando todo mundo, criando um mix de oportunidades de ensino e aprendizado, com ou sem tecnologias novas, focando em desenvolver habilidades. A internet está cheia de informação, mas a questão é saber usar, dar significado e pensar criativamente. Yuval Harari fala que os professores não só passam informações, mas ajudam os alunos a entender. A aprendizagem por competência é legal, preparando os alunos para lidar com os problemas do dia a dia. A educação híbrida é a resposta, com uma parte offline para entender o básico e depois desenvolver habilidades mais complexas. A ideia é ir além da teoria, com a problematização e reflexão. O objetivo é uma aprendizagem que faça sentido, motivando e engajando. Como Dewey diz, educar significa enriquecer as coisas de significado. Na saúde, as universidades estão mudando para encarar as demandas e as mudanças no setor. Estão usando abordagens inovadoras e métodos mistos para preparar os alunos. Integrar os métodos disruptivos nos cursos de saúde é crucial para encarar o mundo em constante mudança. Adotar abordagens inovadoras é essencial, e a ênfase em competências, da aprendizagem por competências, bate com a ideia de ir além da simples transmissão da informação. A educação híbrida, misturando o digital e físico, é o ambiente ideal para isso, não só entendendo o conteúdo, mas desenvolvendo habilidades complexas. Assim, essas abordagens não só enfrentam os desafios na educação e saúde, mas também promovem envolvimento, pensamento crítico e adaptabilidade, alinhando com os objetivos dos programas de saúde de formar profissionais preparados para o mercado de trabalho. Então, bem-vindo, estamos aqui com o professor Pedro Hernandes. O professor Pedro foi pró-reitor adjunto de ensino presencial da UBRA, pró-reitor acadêmico da UBRA, também foi superintendente de desenvolvimento educacional da ELBRA, coordenador do curso de odontologia até o ano de 2009. Ele é graduado em estomatologia pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Havana, mestre em cirurgia pela UFPEL e doutor em odontologia pela Unesp de Araraquara. Professor, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje sobre os desafios do ensino, da aprendizagem no ensino superior. E falando um pouquinho sobre a formação em saúde, nós gostaríamos de saber como os programas universitários de saúde estão atendendo e quais as abordagens inovadoras ou métodos interdisciplinares estão sendo implementados para preparar melhor esses alunos para esses desafios dinâmicos que poderão enfrentar em suas futuras carreiras na área da saúde. Pois é, o desafio está em estabelecer o conceito interdisciplinar. A historicidade da educação superior no mundo inteiro, ela se caracteriza pela disciplinaridade, aquela caixa fechada onde o docente interage com seus alunos em uma lógica de integralização curricular, não exatamente de integralização interdisciplinar, não exatamente na integralização de linhas de desenvolvimento e consolidação de competências, mas é outra situação que um dia deveríamos discutir com muita mais profundidade. Mas, por outro lado, o contexto mundial e o contexto nacional também, e estudos que têm evidenciado percentuais de profissionais graduados com competências desatualizadas para a atuação dentro do contexto da sua profissão, tem levado a uma discussão e uma reflexão muito profunda em como deveríamos mudar o modelo pedagógico e o conceito pedagógico universitário, de tal forma que o conteúdo seja uma das variáveis que devem ser estruturadas dentro de um conceito de competências, certo? Ainda temos mais 3 variáveis que deveriam ser tão importantes quanto o conteúdo, que é o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento
de capacidade de tomada de decisão, contextualizado tudo isto em desenvolvimento real da estruturação de valores, sejam eles valores sociais, sejam valores éticos, humanos, de igualdade, etc. Mas que sejam vividos dentro do processo de aprendizagem e aí, consequentemente, desenvolvimento da competência. Perfeito. Certo. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre a importância e limitações das diretrizes curriculares. Qual é o significado das diretrizes curriculares na definição de programas educacionais e quais as limitações inerentes que os educadores e as instituições devem considerar ao confiar nessas diretrizes para garantir uma experiência de aprendizagem equilibrada e eficaz? Te refieres às diretrizes curriculares nacionais da odontologia Isso. em específico? Sim. Isso. Ok, as atuais, que surgem agora, no início de 2021, elas são já uma evolução das anteriores. Temos Sim. que esquecer, não podemos esquecer, desculpem, que as nossas diretrizes curriculares existentes até 2021, elas surgiram em 2002. Foram muitos anos. Uma Sim, grande diferença, mudou né? Muitos muito. anos. E em esse período houve uma evolução significativa, inclusive, do conceito de aprendizagem. Essas diretrizes que estamos agora vivendo e transformando nossos projetos pedagógicos para nos adequar, ela traz três variáveis que são muito importantes. Ressurge dentro do conceito o conceito de competências. Um pouquinho questionável, mas ela está aí, pois ele estruturou as competências, as diretrizes, como conhecimento, habilidades e atitudes. Os valores, que é algo que eu considero muito importante, tanto quanto as outras três Sim. constituintes, Concordamos. ele ficou subliminar, poderíamos dizer assim, de uma forma delicada. Mas ela traz coisas interessantes enquanto a valorização da aprendizagem pelo fazer, ou seja, a mobilização de habilidades. E, por primeira vez, habilidades muito bem caracterizadas em habilidades cognitivas, ou seja, a capacidade de mobilizar o conhecimento, e as habilidades motoras, que são essenciais no contexto da odontologia, Sim. no processo de formação do futuro profissional. Elas são um pouquinho cartesianas, elas estruturaram percentuais fechados, mínimos, para a carga horária prática. Eu não estou dizendo que seja errado, só que ele, de certa forma, esse cálculo matemático poderia se constituir em um problema na estruturação de currículos, principalmente em instituições privadas, onde o custo ele é tomado em consideração. Mas Sim. é necessário. É óbvio que eu concordo que a quantidade de carga horária prática para o desenvolvimento de habilidades, ela está razoavelmente ponderada nas diretrizes. Isto é fato. Um outro detalhe que aparece por primeira vez, até porque foi nos finais do 2018, que surge a Conselho Nacional de Educação estabelece uma resolução muito específica com relação à curricularização de extensão. Então, ela vem dentro do contexto das diretrizes um modelo diferente de pensar a extensão, já estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação e agora que é possível viabilizar dentro das diretrizes. Ou seja, a odontologia passa a se inserir de forma regulatória, mas que deveria ser a sua essência, num processo de transformação social desde a formação dos alunos na graduação. Sim. Começar a introduzir os alunos mais dentro da comunidade, né? Essa participação deles, né? Sim, mas que não seja interpretado isto como assistencialismo, Perfeito. e sim como compreensão de realidades para transformar realidades. Um papel. Entendeu? Assistência, ela faz parte do processo, Sim. mas só se consegue corrigir aquilo que se domina e se compreende. Só se consegue modificar quando você tem evidências científicas que te levem à modificação. Assistência pela assistência comunitária, ela se torna infrutífera na lógica
da transformação. Ela pode até solucionar situações pontuais. Muito pontuais. Mas ela não é capaz de mobilizar mudanças. Isso tem que ficar claro. E as diretrizes, ao incorporar a resolução do Conselho Nacional de Educação sobre a curricularização, pelo menos pretendem que sejam compreendidas estas diretrizes por todos os cursos de graduação. 10% da carga horária tem que estar estruturada na curricularização de extensão. Interessantíssimo, muito, muito favorável. Perfeito, professor. Eu acho que a gente discorreu agora um pouquinho mais sobre as competências. Uma das competências, né, que a gente gostaria que o senhor comentasse são sobre o desenvolvimento das habilidades interpessoais, né? Como que se faz isso dentro de um curso, né? Então, na educação odontológica, a gente precisa aprimorar e priorizar esse desenvolvimento dessas habilidades entre os alunos no curso de odontologia. E considerando essa importância na comunicação eficaz, da interação do paciente, do trabalho colaborativo em equipe, e nessa promoção de profissionais odontológicos completos e centrados no paciente, como é que isso se desenvolve? Assim, vamos lá. A odontologia ela tem um caminhar de isolamento, não? A Perfeito. profissão, Sim. ela foi estruturada para uma atuação em um gabinete, Sim. em um consultório. Consultório. Ok? Essa é a lógica histórica da odontologia. Sim. O trabalho em equipe não é assim uma variável muito desenvolvida. Não, Explorada, não é? Mas está, por diferentes motivos, está se forçando a ser Tanto. uma variável necessária. Diferentes motivos, acho que não é mérito discutir aqui, mas que está levando a convivência de profissionais, clínicas multiprofissionais ou multiespecializadas dentro do âmbito da odontologia, elas existem. E a odontologia, em alguns momentos, está atravessando fronteiras de atuação, respeitados os limites legais da atuação, Sim. e de convivência com outras profissões, e outras profissões estão convivendo conosco de uma forma ética, mas também meio que inovadora. E isso traz benefícios, mas isso também levanta preconceitos. Isso tem que estar claro, Sim. muito claro. Isso vai demorar um pouco, porque compreender que fazemos parte de um conjunto de profissões da saúde é muito bonito na teoria, certo? Nem sempre é assim na prática. Às vezes, acontecem uns deslizes éticos, certo? Que deveriam ser policiados. E aí vamos à origem na formação. Isso tem que ser discutido na formação dos alunos, na graduação, da raiz, para que eles compreendam o valor da nossa profissão e que a nossa profissão não precisa ultrapassar limites antiéticos para ser uma profissão inovadora. E um pouco temerário alguns movimentos até um pouco questionáveis sobre uma odontologia que surge do nada, tentando explicar coisas sem nenhuma base científica. Perfeito, Um perigo, professor. na verdade. Mas isso é de se terrorizar, entendeu? Um desserviço. Porque, na verdade, você começa a ver informações em redes sociais sobre a última conquista de alguma coisa que não foi conquistada porque ela não existe. A última informação científica de alguma coisa que não é, porque ela nem científica é. Perfeito. E aí começam os grupos e as tendências e eu não sei. Nós precisamos qualificar antes muitas coisas para estar querendo explicar de forma antiética e anticientífica Totalmente. e desrespeituosa para com a população, porque são informações falsas, são sim. enganosas. São fake news. Totalmente. Na verdade, é uma ruptura ética muito, muito grande. Mas, às vezes discutimos isto com colegas, na aula, com os alunos. Mas essas pessoas se formaram em algum lugar. Mas se perderam no caminho.
Eu acho que o grande desafio é justamente essa questão de formar o pensamento crítico do aluno, né? Na graduação, aonde que fica esse gap, aonde que entra, né, o papel da formação ali, para que ele não saia um profissional formado e seja, em vez de ser um veículo de informação, seja um veículo de desinformação. Pues tú sabes, vocês devem entender que algo que é preocupante na informação em saúde é que um aluno lute por uma nota. Muito preocupante. Isso é muito preocupante. Sim. Ou seja, se um aluno se confia em saúde, porque eu não vou falar de outras áreas. Na época de proreitor até poderia pelo cargo, querer falar de outras áreas. Hoje não. Hoje, como professor de odontologia, vou me restringir exclusivamente à odontologia. Como um aluno de odontologia, e dentro disto, no contexto de saúde, é capaz de pleitear um 0,2 para aprovação do mínimo. Como? Como se tem uma coragem de construir o seu futuro com base no mínimo que nem sequer existe? É procurar algo, uma vírgula, um ponto, uma coisa assim. E essa formação minimalista do suficiente para passar é preocupante no sentido do futuro profissional. E esse que luta por passar e não por saber, ele certamente ficará extremamente expostos a esses movimentos anticientíficos, porque quem luta por passar não consegue nem sequer desenvolver esse pensamento crítico, esse pensamento analítico com base em evidências consolidadas de poder se contrapor a um movimento que é completamente anticientífico. Então, a universidade não pode se furtar de discutir isto. A universidade tem que trazer essa problemática para dentro da formação dos nossos alunos. Esse assunto tem que ser discutido. Esses movimentos têm que ser analisados criticamente. Porque senão, cada saída de egressos são futuros profissionais que ficarão expostos a um ambiente que pode lhes atrair. Porque se não tem o discernimento, Exato. eles podem achar que aquilo é fato. E se eles acreditam que aquele é fato, eles se envolverão fortemente esse movimento completamente mentiroso, na palavra correta, desculpe, mas que tenta enganar e tenta se projetar em cima de uma verdade inexistente. Muito complexo, né? É complexo. É difícil. Não é difícil. Não é difícil. Difícil é não trazer ele para dentro dessa discussão. E aí, quando você analisa as diretrizes curriculares nacionais, voltando à pergunta que foi feita, é possível trazer isso para dentro. Facilmente. Há que se ter coragem de trazer essa discussão. Isso é importante. Então vamos para a nossa última pergunta. Ok. Sobre aprendizagem disruptiva. Ok. Pouco discutida, professora. Você foi ontem. Ontem. Poderiam ter gravado o podcast ontem. Como podem os métodos de aprendizagem disruptivos ser estrategicamente integrados nos cursos de saúde para melhorar o envolvimento, o pensamento crítico e a adaptabilidade dos alunos, ao mesmo tempo que abordam potenciais desafios e garantem o alinhamento com os objetivos dos programas de educação em saúde? Bom, aprendizagem disruptiva. O modelo pedagógico tem que ser disruptivo para que o processo de aprendizagem seja disruptivo. Para o modelo pedagógico ser disruptivo, ele precisa passar por uma análise crítica de compreender pelo mínimo 4 ou 5 variáveis a serem analisadas antes de começar o processo de disrupção. Então, o que temos hoje, que é o mais fácil, que é o que vai ser mantido. Então, o que temos hoje, o que deve ser potencializado, que está oculto. Muitas das coisas que falamos aqui
poderiam ser potencializados. Do que existe hoje, que tem que ser diminuído ou anulado, porque pela evolução científica não tem nenhuma mais lógica abordar esses temas dentro da formação. E o mais difícil, porque ele desacomoda, ele mexe com brilhos, ele mexe com historicidade, é do que não temos hoje, que deve ser criado. Realmente a disrupção é uma palavra muito bonita, difícil de construir o processo. Porque tem que ser, para você estruturar uma aprendizagem disruptiva, você tem que se liberar de todos os conceitos e preconceitos que você tem para a evolução científica. Às vezes a evolução científica todo mundo defende, mas na hora da prática se agarra ao seu canto e ao seu conforto. Disrupção mexe com conforto. Disrupção mexe com historicidade. Disrupção mexe com egos, com segurança. E nem sempre é fácil. Mas é necessário. Nós não podemos esquecer, isso é uma questão que já mostrei em salas de aula, era questão administrativa, que defendo muito enquanto gestor educacional, enquanto fui gestor educacional. A universidade não pode fechar os olhos para um dado que é assustador. Um dado que surge em 2012, que em 2013 se potencializa na Europa, em 2020 sai o último relatório, e que, por exemplo, na América Latina, incluindo o Brasil, aproximadamente entre 40% a 50% dos egressos universitários, eles têm competências que não têm nenhuma utilidade. Sim. Isso só por isto deveríamos ter coragem para fazer uma mudança disruptiva na educação superior. É um conceito que precisa ser compreendido, muito bem compreendido, e convidativo para aqueles que acreditam em uma educação superior realmente de qualidade, não teoricamente de qualidade, realmente de qualidade. A educação superior, ela se evidencia como de qualidade quando os seus egressos são capazes de fazer algo superior ao que os seus professores fizeram. Se eles se formam com um perfil similar, no bom sentido, ao de seus professores, o processo disruptivo não existe. Porque nós nos formamos, eu terminei a minha pós-graduação em 2004, doutorado, me formei em 1990. É óbvio que um aluno meu da graduação não pode se formar na mesma visão pedagógica e contextual que eu me formei em 1990. Então, porque aí nós estamos, de fato, não fazendo uma disrupção, nem sequer estamos fazendo uma evolução. Sim. Então, sim, acredito que o futuro do desenvolvimento socioeconômico passa, sim, pela coragem da universidade em fazer uma mobilização disruptiva do seu projeto pedagógico e das suas práticas pedagógicas. Professor Pedro, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, tá? Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse assunto tão pertinente, que deveria ser mais debatido, né? Essa questão do mercado de trabalho, do desenvolvimento das competências, de como que os alunos saem da faculdade e se esses profissionais estão prontos para se inserir no mercado de trabalho, falando na nossa parte, né, dos profissionais da odonto, mas isso vale com certeza para todas as outras áreas. E com certeza tu é a pessoa mais que qualificada, que né? vocês conhecem. Não é bem assim, não tem muitos melhores. Mas é uma pessoa que tem um grande conhecimento e uma didática muito boa para falar sobre esse assunto. Então, muito obrigada por ter aceitado. Um exemplo de professor para nós. Obrigado, Amanda. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa.
Obrigado a todos que estão dando suporte. A professora da disciplina também. Sim, professora Ana. Ana, obrigado. E a equipe de técnica aqui do local de produção. Ok. Vocês são a questão de parabéns. Todos vocês. Obrigada. Okay? Obrigada. Um forte abraço. Tchau, tchau.